Meu Senhor, me dá uma palavra que possa ir de encontro ao coração do teu povo, dos teus servos que estão nos ouvindo nesta hora, Pai. Eu oro para que o Senhor venha tratar com cada um deles. Tua palavra é fiel, a tua palavra é poderosa, sua palavra é transformadora, a tua palavra é ânimo para a nossa vida, a tua palavra, Senhor, ela é um bálsamo para a nossa alma. Eu te peço, Deus, tua ajuda para que possamos transmitir a tua palavra nesse momento a cada um dos irmãos, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês que nos escuta nesse momento. Eu quero hoje estar transmitindo aos irmãos um texto na palavra de Deus, no livro do Salmo de número 40, texto que pegamos ainda na segunda-feira para nossa meditação. E eu quero me ater nesse texto, principalmente o verso número 1 do Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quero me ater somente nesse texto. Inclusive, um texto muito pequeno, mas de grande relevância para nós. Hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não têm mais esperança. E eu quero trazer para vocês uma mensagem hoje denominada A Minha Esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor nosso Deus. Esse salmo ele trata sobre uma questão de Davi, quando obviamente ele estava falando de algo que ele recebeu de Deus, talvez uma das suas batalhas vitoriosas que ele teve, onde o Senhor o socorreu, onde o Senhor esteve presente em um tempo de angústia na vida dele. Não é diferente para conosco. Então o texto diz: eu esperei com paciência, eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, a questão da espera, ela não é fácil, tá? Espera não é fácil. Essa introdução dessa mensagem nos ensina que nós temos que esperar para não colher algo fora do tempo. Nós temos que ter uma espera. A espera, como eu disse para vocês, não é fácil, mas é o certo a fazer por causa desse tempo de maturação. Nós temos que entender que quando nós precisamos colher algo, nós não podemos colher fora do tempo. Se colhermos algo fora do tempo, obviamente esse fruto ele apodrecerá. Temos que colher dentro de um tempo pré-determinado, do tempo pré-estabelecido. Tem pessoas, por exemplo, que não colherão frutos que plantaram. Há outros que estão colhendo fruto que outros no passado plantaram. Mas nós temos que aprender em Deus, em esperar, aguardar o tempo certo. Porque se nós não aguardarmos o tempo certo, nós estaremos passando por cima de um processo de maturação. Eu me lembro que houve uma determinada construção onde bateram uma laje e essa laje ela passou por um período de maturação. As pessoas estavam muito ansiosas para tirar o escoramento dessa laje, porque tinha um tempo, eles estavam com pedreiros ali e outras coisas mais. Mas aí o mestre de obra falou: não, nós temos que esperar o tempo de maturação. Se você tirar as escoras dessa laje em um tempo anterior à maturação da laje,
essa laje vai ruir. Nós vamos estragar todo o nosso trabalho. Esperar não é fácil, mas é o certo a fazer, por causa desse tempo de maturação. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, ou seja, no livro de Gálatas no capítulo 4 e o verso de número 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós entendemos esse texto de Gálatas capítulo 4, quando esse texto ele fala assim, lá no verso de número 1, digo pois que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro ainda é uma criança, ele não é diferente de quem está no trabalho de serviçal. Ele não pode tomar atitude, porque ele é uma criança. Há uma necessidade de esperar esse herdeiro atingir uma idade para que ele possa assumir os negócios. O verso 2 diz assim, mas esse herdeiro está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. O tempo determinado pelo pai. O verso 3 diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí é onde entra o versículo 4 de Gálatas, capítulo 4. Mas vindo o tempo certo, vindo a plenitude do tempo, vindo o tempo determinado por Deus, aí Deus enviou Jesus, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Aquele era o tempo certo de Jesus vir na terra. Era o tempo certo. Deus aguardou o tempo certo. Esperar não é fácil, mas nós temos que esperar. Porque se nós fizermos algo em um tempo que não seja o tempo correto, nós estaremos fazendo algo muito errado. Minha mãe tinha um ditado que dizia assim, quem tem pressa, come cru. Quem tem pressa, come cru. Esse era o ditado que a minha mãe tinha. Então é verdade, nós temos que esperar em Deus, ainda que nós estejamos impacientes. A Bíblia fala sobre esse esperar, mas esperar com paciência no Senhor. Irmãos, a parte 1 dessa mensagem diz, paciência no Senhor é uma virtude necessária. O que é paciência? Eu fui pesquisar algo sobre essa palavra tão importante. Paciência. Características de paciente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. A paciência me faz vencer a vida. Virtude, paciência é a virtude de que faz suportar algo sem perder a calma. É virtude de quem aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma dor, uma ação maldosa, uma resignação, alguma coisa dessa natureza. Então a virtude nos faz, ou seja, a paciência é uma virtude produzida pelo Espírito em nós. É a faculdade de não desistir facilmente. É a esperança, é a constância, é o estar sempre na ativa, independente do que esteja acontecendo. Mas essa paciência que nós temos, esperei com paciência, é no Senhor, nós estamos aguardando em Deus. Nós temos a certeza, a plena convicção de que Deus tem o controle de todas as coisas. Nossa paciência, ela não está meramente no fato de que as coisas poderão ou não poderão acontecer. Nossa paciência, ela está no Senhor. É nele, a minha confiança é nele, a minha paciência está nele. O salmista diz que nós esperamos com paciência no Senhor. E paciência no Senhor é uma virtude necessária para o crente, é uma virtude necessária para o cristão. O cristão que não tem paciência, ele é um desesperado, porque ele não tem esperança. E nós não temos que nos desesperar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança. Nós temos que viver em Cristo Jesus, esperando pacientemente nele.
No livro de Atos, capítulo 17, o verso número 28, a Bíblia diz assim: porque nele quem? Em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também geração dele, somos tua geração, porque em Cristo nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então, meu irmão, a sua paciência tem que ser no Senhor, precisa estar no Senhor. Se não for em Deus, você está perdido. Nós não temos esperança, nós não depositamos a nossa esperança no homem, nós depositamos a nossa esperança no Senhor. O salmista dizia que algumas pessoas confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, esperei pacientemente no Senhor. A minha paciência, ela está em Deus, ela está no Senhor. É por isso que eu vou ser vitorioso, que eu serei vencedor, porque a minha paciência está no Senhor. Parte 2 dessa mensagem. Deus, por suas misericórdias, se volta para nós e nos ouve. Olha, irmãos, a Bíblia diz que quando ele esperou com paciência em Deus, Deus se inclinou para ele. Essa palavra se inclinar é uma figura de linguagem. Deus se voltou para mim, Deus se voltou para ele, Deus se volta. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. O Senhor se volta para esse coração. Irmão, as crises que você está passando, os problemas que você está passando, as dificuldades que você está passando, creia, Deus se volta para você. Deus está com os seus olhares voltados para a sua vida. O salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis na terra. Então entenda que Deus, ele olha para você. Deus não está indiferente à situação que você está atravessando, às crises que você tem, às dores que estão atravessando o seu coração. Deus não está indiferente a isso, porque por suas misericórdias, pelas misericórdias de Deus que se renova toda manhã, todo dia de manhã, as misericórdias de Deus são novas. Ele se volta para mim, ele ouve o meu clamor, o meu gemido, a minha oração. Em Tiago, no capítulo 5 e o verso de número 16, a Bíblia ensina: confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E aí ele conclui o texto aqui do verso 16, do capítulo 5, Tiago conclui dizendo assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jesus falou que Deus não ouve pessoas que vivem em uma vida de pecaminosidade, mas a pessoas que temem a Deus, a esses ele ouve. Então nós temos que entender que Deus, por sua misericórdia, ele se volta para nós, ele se volta para a minha vida, meu irmão, ele se volta para a sua vida, ele se volta para o seu coração. Creia, Deus, ele tem se voltado para você, ele tem voltado a sua fronte para a sua vida. Entenda, Deus, ele está olhando para você nesse momento de dor e de crise, porque ele está com uma vitória para ministrar sobre a sua vida. Entenda que esse tempo chegará, esse tempo vai surgir no horizonte, Deus vai te dar vitória, acredite nisso. E concluindo essa mensagem que Deus nos deu nesse momento, do Salmo 40, verso 1, as coisas em nossas vidas têm de acontecer no tempo de Deus. Então não é no seu tempo, não é no tempo do pregador, não é no tempo de alguém, é no tempo de Deus, porque Deus, ele é o Senhor do tempo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então creia, existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo da sua vitória está na determinação de Deus, o Senhor, que é o Senhor do tempo.
Eu não tenho possibilidade de estar determinando nada. Eu não posso determinar nada e nem você. Quem pode determinar algo é Deus, e Ele vai fazer isso, Ele fará isso no seu bendito e maravilhoso tempo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, a palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo de Deus, Ele vos exalte. Então entenda, há um tempo de Deus para a sua exaltação, há um tempo de Deus para a sua vitória, há um tempo de Deus para você sair desse marasmo que você está nesse momento, mas há um conselho do salmista aqui: espere com paciência no Senhor, porque o Senhor vai se inclinar para você, vai se voltar para você e Ele vai ouvir o seu clamor em todo o tempo. Então você precisa entender que a espera tem que acontecer para você não colher algo fora do tempo. Você precisa entender que a paciência ela está no Senhor. Eu espero com paciência, mas é no Senhor. Isso aí é uma virtude necessária para a sua vida. Eu tenho que entender que Deus, por suas misericórdias, Ele se volta para mim. Glória a Deus. E eu tenho também que compreender que as coisas em nossa vida tende a acontecer no tempo de Deus. Humilhe, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Deus exalte você, ao seu tempo Deus exalte a sua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Que Deus te abençoe e que você possa esperar com paciência, esperar pacientemente no Senhor, para que ao seu tempo Deus, o Senhor, exalte a sua vida, abençoe a sua vida, porque Deus está querendo realmente ministrar sobre você grandes bênçãos. Ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, porque eu espero, Senhor, estar aprendendo a vivenciar os tempos do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha ministrar a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os teus servos e servas. Eu oro para que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos, Senhor, ao seu tempo, sobre cada um de nós. E eu oro para que o Senhor venha colocar em nosso coração a esperança, que nós possamos vivenciar isso, Senhor. Que nós possamos esperar pacientemente pelo Senhor em todos os quesitos da vida. Esperar no Senhor pela nossa vida em todo o tempo. Eu apresento tudo isso em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você poderosamente. Espere com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar para você e Ele vai ouvir o seu clamor. Deus abençoe.